tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iniciamos mais um Pode Mais da Faculdade de Iguaçu. Hoje com um tema muito bacana sobre golpes. Então, se você já levou um golpe, se você não quer levar golpe, fica ligado que a gente vai iniciar aqui um bate-papo muito interessante. Estamos aqui com o delegado aqui da comarca de São Miguel. Estamos com o Pedro, que também é o nosso advogado civil, e o advogado criminalista, nosso professor aqui da instituição, professor Wilson. Vamos lá, galera, vamos conversar um pouquinho sobre alguns golpes? Professor, vamos começar contigo, né? Você já não sofreu, porque você já é macaco velho nessa história, né? Então você sabe lidar, mas conta um pouquinho pra gente sobre o golpe que tentaram fazer contigo. Então, primeiramente, uma boa tarde. Queria cumprimentar aqui o Dr. Valceli, que está presente no nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. Doutor que já é prata da casa, né, Pedrão? Já está aí praticamente como professor da disciplina em conjunto comigo. Então, é um prazer receber o doutor aqui, delegado de polícia aqui na comarca de São Miguel. O nosso querido advogado e também professor, doutor Pedro Vidal. Prazer fazer esse podcast com você. É o primeiro. E reza a lenda que o primeiro a gente nunca esquece, né, Mayara? Então é um prazer dividir esse momento contigo, tê-lo aqui nesse podcast. E vamos falar um pouquinho, então, da questão dos golpes, né? A Mayara disse aí que recentemente eu quase fui vítima aí de um golpe. E é verdade. Na verdade, assim, a gente que está aí no mundo do direito penal e advogando, pelo fato da gente ter um contato frequente com esse tipo de situação envolvendo os clientes, a gente já, obviamente, vai desenvolvendo um mecanismo de identificação desse tipo de comportamento fraudulento, o que, obviamente, viabiliza uma resposta mais efetiva, né? No sentido da gente não ingressar num barco furado. Então, o que aconteceu comigo foi que eu coloquei um anúncio de um veículo para venda e, a partir da veiculação numa rede social determinada, eu recebi um contato. Tinha um suposto interessado dizendo que queria adquirir o veículo e tal. E aí já chama atenção quando esse interessado diz que o veículo não é para ele e que o veículo é para terceiro, né? Então é uma primeira dica nesse primeiro tipo de golpe que envolve a venda de veículos em redes sociais, em plataformas de comercialização de veículos, porque normalmente quando se coloca um terceiro nesse processo de aquisição de veículo, a parte que está ali envolvida deve, né, uma espécie de alerta deve ser despertado para ela, porque não é comum, a não ser que você tenha efetivamente uma demanda muito específica, mas não é comum uma pessoa te procurar para aquisição de um carro que envolva a terceira pessoa. Então, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí, se tiver um veículo anunciado, fique alerta. Se a pessoa te procurar dizendo que tem um terceiro, que o carro é para o cunhado, que o veículo vai ser adquirido para o pagamento de uma conta, esse é um dos primeiros sinais que chama atenção nesse tipo de negócio. E eu fui dando conversa para esse cidadão, né? E aí, em determinado momento, sem ver o veículo, ele disse assim, não, eu vou ficar com o teu carro. E eu imediatamente coloquei no WhatsApp para ele, eu falei, você está comprando o carro e você sequer viu esse veículo, um veículo de aproximadamente 90 mil reais? E aqui vai o segundo alerta. Cuidado com um negócio muito fácil. Ninguém, né, hoje, no mercado difícil de compra e venda de veículos, paga um veículo de 90 mil reais à vista e não faz questão nem de ver esse veículo, de conhecer o estado que esse veículo, de averiguar a documentação desse carro. Então, aquele velho ditado, quando a esmola é demais, Mayara, o santo desconfia. E foi isso que aconteceu. Então, em determinado momento, eu percebi, né, eu tive a certeza de que se tratava de um golpe, encerrei aquele diálogo e bloqueei a conversa. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que identificam e muitas pessoas sofrem prejuízos. Mas aí eu já vou deixar para o Dr. Valceli falar, porque, afinal de contas, as vítimas normalmente procuram a delegacia de polícia. Isso mesmo. Esse golpe especificamente, ele é um golpe muito comum, né? A pessoa anuncia um carro na internet e quando esse carro for disponibilizado na internet, as características dele, a pessoa reposta essa informação e assim que ele acha um possível comprador para esse veículo, ele começa a negociar com as duas partes ao mesmo tempo. Então, é o que o professor Wilson falou ali, o problema do terceiro na negociação de qualquer coisa na internet.
que até o primeiro ponto, né, que a gente deve frisar aí, quando da criação da eletricidade, da energia elétrica, começaram os problemas da utilização dela. Ela foi criada, a lâmpada, e entre outras coisas, a iluminação, e a sociedade demorou um bom tempo para conseguir assim, adaptar essa nova tecnologia. Muitas casas foram incendiadas, muitas pessoas morreram, e nós estamos aí com a internet, né, que tem pouco tempo. A internet é da década de 90, mais ou menos, que ela começou a ser disponibilizada para o público. Nesse boom de internet, que todo mundo tem uma internet na palma da mão, ela veio a partir de 2010, mais ou menos, com os smartphones, um pouco depois disso. Então, a sociedade ainda não aprendeu a lidar de uma forma mais responsável com a internet. E a internet amplifica muito, né, esse tipo de golpe. Os golpes sempre existiram. O professor aqui depois pode falar sobre o direito civil nosso, eu não sei, o primeiro Código Brasileiro Civil, mas do 16 já existiam vários institutos cíveis para que a pessoa pudesse, ao contratar, ao realizar um contrato, ela tomar precauções. E, nesse caso, a pessoa não pode, né, tratar o mundo virtual como o mundo real. Né? Você não está fazendo um negócio com o seu vizinho, uma pessoa que você conhece. Ali na internet gera uma certa intimidade ali, inclusive outros crimes acontecem por causa disso, e que, na verdade, é uma pessoa que você não conhece, você não sabe quem que é, muitas vezes você não sabe nem onde está. Muitos crimes desses, quando a gente começa a investigar, o servidor está na Ucrânia, no Azerbaijão, no Afeganistão, então hoje existem mecanismos de burlar. Obviamente, tem condições de se localizar assim, totalmente impune, a pessoa não acha que ela vai ficar, mas como são investigações muito complexas, bem difíceis, existe pessoal especializado, a gente não tem estrutura para apurar a quantidade de crimes hoje que as pessoas caem por tratar o ambiente virtual como a vida real. E como que está em termos, digamos assim, a gente for pegar aqui a nossa região, né? Em termo quantitativo, você vê uma crescente muito grande, não somente desse caso em específico, como o professor citou do LX, mas como muitos outros golpes que existem hoje aí, que a sociedade acaba caindo mesmo, né? O golpe, a partir da internet, ele vem numa crescente pela crescente utilização da internet, né? Hoje é muito mais fácil a pessoa esconder atrás de um computador, né? Maquiar IP, site falso que está hospedado em outros países, do que ela se expor. Então, os bons grupos de estelionato, eles foram para o ambiente virtual, que, como eu disse, é uma tecnologia nova, que a sociedade ainda tem que aprender a melhor forma de conviver com ela. Vai demorar um tempo, mas para isso a gente está aqui, né? Preocupado com isso, reunindo para explicar à população como deve se portar, né, nessas situações. Eu acho que é isso, a educação. As pessoas, com o tempo, como todo mundo, hoje a energia elétrica é alguma coisa fundamental, nós estamos aqui com um aparelho aqui atrás da gente ligando e ninguém preocupa se vai incendiar a casa ou não vai. A tecnologia evoluiu, as pessoas evoluíram na forma que elas utilizam esses equipamentos, e eu acho que a internet vai ser o mesmo. Vai demorar um tempo ainda, obviamente muito mais rápido, né, que a informação hoje circula de forma muito rápida, mas a população tem que aprender a conviver com isso e tomar precauções. Como o doutor falou, você não adianta achar na internet que vai achar um negócio muito mais fácil do que na vida real, que não vai. Desconfie do preço, desconfie das pessoas, né? São pessoas, a grande maioria dos crimes da internet são pessoas que estão se escondendo atrás da tecnologia para aplicar golpes. A gente está conversando aqui sobre golpe. Por exemplo, se eu estou sofrendo um golpe agora e vou procurar a delegacia civil, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Qual que é o prazo para mim entrar com uma ação? Então, Mayara, a pessoa que ela é vítima de um golpe,
para a reparação civil, então para ela ingressar com uma ação pedindo a restituição, né, do valor perdido, ela tem o prazo. Na realidade, esse prazo ele pode variar a depender de algumas circunstâncias. Tá? Então, por exemplo, se esse golpe ele se deu fora do âmbito de uma relação de consumo, então é um golpe que ocorre fora do âmbito de uma relação de consumo, por exemplo, é o golpe que tentaram aplicar no Dr. Wilson, né, o golpe do falso intermediário, em que aquelas partes envolvidas, nenhuma delas é considerada um consumidor e nem o golpista é considerado um prestador de serviço. Então, nesse âmbito não incide o Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, a vítima, então, ela tem ali, via de regra, um prazo de 3 anos para ingressar com um pedido de restituição desse valor que ela perdeu. Tá? Isso para relações que não estão acobertadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, nós temos as hipóteses também de golpes que se dão no âmbito de uma relação de consumo. Via de regra, são os golpes que envolvem instituições financeiras, bancos, né? Nesse caso, a vítima desse golpe, ela, via de regra, terá um prazo de 5 anos da data da ciência de que ela foi vítima do golpe para pedir a restituição desse valor que ela perdeu.